Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos falar então sobre potenciação e radiciação. Vamos falar a aula de adição, multiplicação e divisão de radicais, né? Então, começando então com o conceito de adição algébrica com radicais. Bom, adição algébrica com radicais, a primeira maneira de fazer isso é da maneira mais simples, né? Quando der para fazer, né? Por exemplo, se eu te dou a soma de dois radicais aqui, por exemplo, raiz de 49 mais raiz de 16. Como é que eu faço essa soma? Bom, eu resolvo raiz de 49 dá 7, raiz de 16 dá 4. A soma disso vai dar 11. Tudo bem, essa é a maneira mais simples, mas vamos supor que as coisas fiquem um pouco então mais elaboradas. Por exemplo, vamos dar alguns números decimais. Vamos supor que eu desse a seguinte soma: menos 5 raiz cúbica de 0,125 mais 2 vezes raiz quadrada de 1,69. Bom, vou fazer da mesma maneira, eu vou resolver um, depois vou resolver outro. O 0,125, eu sei que é 125 divididos por 1000. Então, eu quero calcular a raiz cúbica disso. Isso aqui vai dar a raiz cúbica 125. 125 é 5 vezes 5 vezes 5, é 5 ao cubo. 1000. 1000 é 10 vezes 10, 100 vezes 10, 1000. 10 ao cubo. Aplicando aquela nossa propriedade, eu posso dividir todo mundo pelo mesmo número. Isso aqui vai dar 5 divididos por 5 elevado a 3 divididos por 3, que vai dar 5 elevado a 1, divididos por 10 elevado a 1. Eu estou dividindo o índice por 3, some o radical, divido por 3 dá 1, divido por 3 dá 1. Isso aqui vai me dar 0,5. Vamos lá de cá, raiz quadrada de 1,69. Aqui tem uma vírgula aqui. Isso aqui é a mesma coisa que a raiz quadrada de 169 divididos por 100. Isso vai dar a mesma coisa que raiz de 169 divididos por raiz de 100. A raiz de 169 dá 13, a raiz de 100 dá 10. Isso aqui vai dar 1,3. Então, eu vou ter menos 5 vezes 0,5 mais 2 vezes 1,3. Menos 5 vezes 0,5 é menos 2,5. 2 vezes 1,3 é mais 2,6. Então, a soma disso vai dar no final 0,1. Essa é a minha resposta final. Então, essa é a primeira maneira, eu simplesmente resolver os radicais e somar. Existe uma outra estratégia também, que é o seguinte. Por exemplo, vamos supor que eu tenha uma coisa do seguinte tipo. 8 vezes raiz cúbica de 5 mais 6 raiz cúbica
de 5 menos 3 raiz cúbica de 5. Quanto que isso vai dar? Bom, eu tenho um fator em comum, raiz cúbica de 5. Então, eu posso colocar esse fator em comum, raiz cúbica de 5 em comum, e aplicar a propriedade distributiva. Eu vou ficar com 8 mais 6 menos 3. 8 mais 6, 14, menos 3, 13. Isso aqui vai me dar 13 raiz cúbica de 5. Então, essa é uma outra maneira, eu simplesmente grupar os radicais que são comuns. Por exemplo, vamos a um outro exemplo aqui. Se eu tivesse 8 raiz cúbica de 5 mais 6 raiz cúbica de 7 menos raiz cúbica de 5 mais 2 raiz cúbica de 7. Agora eu tenho o seguinte, eu tenho raiz cúbica de 5 comum aqui e eu tenho raiz cúbica de 7 comum aqui. Então eu vou pegar o raiz cúbica de 5 e vou pegar todos os termos que têm raiz cúbica de 5. Esse daqui é o 8 raiz cúbica de 5 e esse aqui é o menos raiz cúbica de 5, menos 1. O raiz cúbica de 7, vamos botar ele aqui em comum. Raiz cúbica de 7. Eu tenho 6 raiz cúbica de 7 e eu tenho 2 raiz cúbica de 7. No final das contas, eu vou ter o quê? 7 raiz cúbica de 5 mais 8 raiz cúbica de 7. Então, essa é a minha resposta final. Eu posso aplicar essa mesma regra, né? Ou seja, eu tentar agrupar radicais em comum, mas às vezes esses radicais em comum eles ficam um pouco... eu tenho que desenvolver um pouco, né? Porque não, e nesses exemplos que eu dei, o radical, raiz cúbica de 5, raiz cúbica de 7, não tem como fatorar isso. Isso já está fatorado, já estou na forma reduzida. Às vezes eu vou ter radicais que não estão na forma reduzida, então eu vou ter que levar eles para a forma reduzida. Por exemplo, vamos supor que eu tivesse assim, 2 raiz quadrada de 27 mais 5 raiz quadrada de 12 menos 2 raiz quadrada de 75. Bom, 27, 12, 75, não tem nenhum em comum. Mas eu tenho que fatorar esses fatores, esses elementos. 2 raiz cúbica de quanto? 27 é o quê? É 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27. Dá 3 ao cubo. Então, 3 ao cubo. Então, eu vou representar como 3 vezes 3 ao quadrado. É 3 ao cubo, tá? Mais 5 vezes raiz quadrada de 12. 12 é 3 vezes 4, ou 3 vezes 2 ao quadrado. Então, isso vai dar 3 vezes 2 ao quadrado. Aqui vai dar menos 2 raiz quadrada de 75. 75 é 5 vezes 15, ou 5 ao quadrado vezes 3. Então, é 3 vezes 5 ao quadrado. Quanto é que dá isso aqui? Ó? Raiz 3 de 3 ao quadrado. Isso aqui é igual a raiz 3 vezes raiz de 3 ao quadrado. Raiz de 3 ao quadrado é quanto? É o próprio 3. Então, isso vai dar 3 raiz de 3. Então, isso aqui vai me dar 3 raiz de 3. Essa raiz quadrada toda aqui vai dar 3 raiz de 3. Então, eu vou ficar 2 vezes 3 raiz de 3.
Aqui eu vou ter mais 5. Isso aqui vai dar quanto? Vai dar 2 raiz de 3. Né? O 2 ao quadrado cai fora do radical, fica aqui dentro, 2 raiz de 3. 5 vezes 2 raiz de 3. Menos 2, aqui vai dar o quê? 5 vezes raiz de 3. Vezes 5 raiz de 3. Agora nós temos raiz de 3 comum a todo mundo. Então eu tenho raiz de 3, abre parênteses, 2 vezes 3, 6. 2 vezes 5, 10, mais 10, menos 10. Então, no final das contas, eu vou ficar 10, corta com esse 10, eu vou ficar com 6 raiz de 3. Então, veja, é a mesma regra anterior, eu estou juntando radicais, a única diferença é que eu tive que fatorar. Ou seja, eu sempre vou ter que trabalhar com os radicais na forma reduzida. Tá? Vamos agora ao segundo assunto da aula, que é a multiplicação e divisão de radicais. A gente já viu a adição e subtração de radicais. Vamos ver agora a multiplicação e divisão de radicais. Por exemplo, o que eu estou querendo dizer aqui? Vamos supor que eu esteja multiplicando radicais. Então, eu tenho raiz quarta de 2 vezes a raiz quarta de 8. Quanto é que dá isso? Bom, pela nossa regra lá de potenciação que a gente viu, né? Isso aqui, como tem raízes iguais, isso vai dar raiz quarta de 2 vezes 8, que é a raiz quarta de 16. Tá? Posso também fazer o seguinte, para simplificar mais ainda. Do 8 é o quê? É 2 ao cubo. Então, isso aqui é raiz quarta de 2 vezes 2 ao cubo. Raiz quarta de 2 vezes 2 ao cubo é a raiz quarta de 2 elevado à quarta. Isso vai me dar 2. Ou seja, isso aqui é igual a 2. Tá? Vamos a um outro exemplo. Vamos supor que eu tivesse assim. Menos 5 raiz quadrada de 3 vezes 3 raiz quadrada de 2. Isso aqui vai dar quanto? Eu estou multiplicando menos 5 por raiz de 3, por 3, por raiz de 2. Então, eu posso alterar a ordem dos fatores. Né? Eu tenho 4 números sendo multiplicados, posso alterar a ordem dos fatores. Então, eu vou trabalhar assim, ó, menos 5 vezes 3 vezes raiz de 3 vezes raiz de 2. Menos 5 vezes 3 dá menos 15. Raiz de 3 vezes raiz de 2 é a raiz de 3 vezes 2, que é 6, raiz de 6. Então, isso vai dar menos 15 raiz de 6. Tá? Então, essa regra, ela vai, na verdade, eu estou simplesmente multiplicando e os números. Né? Então, aqui, um outro exemplo que eu vou dar aplica-se a mesma regra, só que eu vou ter que usar a propriedade distributiva, né? Que é, por exemplo, quando eu pego assim, ó, 5 mais raiz de 7 vezes 2 menos raiz de 7. Isso aqui vai dar o quê? Propriedade distributiva. Eu vou pegar 5 vezes 2 menos raiz de 7 mais raiz de 7 vezes 2 menos raiz de 7. 5 vezes 2 dá 10, menos 5 raiz de 7. Isso aqui vai dar mais 2 raiz de 7. E isso aqui vai dar raiz de 7 vezes raiz de 7 é o próprio 7. Então, vai dar menos 7. Vamos ficar com 10 menos 7, 3. 2 raiz de 7 menos 5 raiz de 7, menos 3 raiz de 7.
Então, assim eu faço a multiplicação aí desses dois radicais, né? Bom, existe agora uma observação que eu vou fazer aqui, que é, eu tenho feito multiplicação de radicais, a gente usa aquela regra, né, eu pego aqui raiz cúbica de 2 vezes raiz cúbica de 3 é igual a raiz cúbica de 6. Por quê? Porque tem o mesmo índice, tá? E quando não tiver o mesmo índice, por exemplo, se eu tiver raiz cúbica de 2 ao quadrado vezes a raiz quarta de 3. Como é que eu vou fazer isso? Bom, não tem o mesmo índice. Eu não posso colocar aqui raiz, não vai dar para calcular aqui direto, né? Então eu vou ter que trabalhar cada um desses radicais. Esse radical aqui, ele é a mesma coisa que 2 elevado a 2 terços, tá? Como é que eu faço para que esse denominador... E esse cara daqui é 3 elevado a 1 quarto. O denominador é o índice, tá? O denominador é o índice, tá? Eu tenho esses dois números aqui. Como é que eu faço para que eles tenham o mesmo denominador? Que é o que eu estou querendo. Eu estou querendo que eles fiquem com o mesmo índice, né? Então, como é que eu faço para que eles fiquem com o mesmo denominador? Eu vou aplicar um fator comum aqui. Eu vou calcular o MMC de 3 e 4, que vai dar 12. E eu vou multiplicar esses caras por 4. Aqui eu vou multiplicar por 4 sobre 4. E aqui eu vou multiplicar por 3 sobre 3. Então eu vou ficar com 2 elevado a é o meu 2 terços vezes 4 sobre 4. E aqui eu vou ficar com 1 quarto vezes 3 sobre 3. Né? Multiplicar por 4 sobre 4 é a mesma coisa que multiplicar por 1. Então isso aqui eu vou ficar com 2 elevado a 8 sobre 12. E esse aqui vai ficar 3 elevado a 3 sobre 12. Então essa multiplicação daqui, na verdade, esse termo daqui é esse termo, e esse termo aqui, colocando na forma de radical, ele é o quê? Ele é a raiz 12 de 2 elevado a 8. E o outro vai ser raiz 12 de 3 elevado a 3. Tá? Então, se eu pegar agora raiz de 12 de 2 elevado a 8 vezes raiz 12 de 3 elevado a 3, vai ser a mesma coisa que raiz 12 desse número todo. 2 elevado a 8 vezes 3 elevado a 3, que fazendo a conta na calculadora dá 6.912. Então essa vai ser a minha resposta. Então qual foi a novidade aqui desse exercício? É a mesma regra, tá? A regra normal que seria eu manteria o radical e eu simplesmente multiplicaria os radicandos. Aqui eu já não posso fazer isso, porque eles não têm o mesmo índice. Então eu faço uma manipulação aqui para que eles fiquem com o mesmo índice. Ou seja, esse cara eu vou multiplicar por 4, aqui, né? 4 vai ficar 12 oitavos, multipliquei por 4. E esse cara aqui eu vou multiplicar por 3. 3 aqui e 3 aqui, vai dar 3 ao cubo e 12 aqui. Aí eu igualei os índices. E aí eu sigo a regra normal, tá? Aqui eu chamar uma atenção num exercício aqui, só para lembrar, né? Se a gente tinha visto que raiz quadrada de número negativo não tem, mas raiz cúbica de número negativo tem, né? Então, só para lembrar, por exemplo, se eu tiver raiz cúbica de menos 27 vezes raiz cúbica de menos 8, isso aqui vai dar a mesma coisa que raiz cúbica
de menos 27 multiplicado por menos 8. Que isso vai dar raiz cúbica de 216, que vai me dar 6. 6 vezes 6, 36, vezes 6, 216. Poderia também fazer lá da nossa primeira regra. Eu resolvo isso, raiz cúbica de menos 27 é menos 3, raiz cúbica de menos 8 é menos 2. Menos 3 vezes menos 2 dá 6. Bateu o resultado. Tá? Então, é só para lembrar que esses números aí podem ser negativos. Tá? Vamos a um outro exemplo aqui, agora falando sobre eu falei sobre a multiplicação de radicais, agora falando sobre a divisão de radicais. Divisão de radicais, eu vou aplicar a regra, vamos supor que eu pego dois radicais aqui, ó. Raiz cúbica de 20 divididos por raiz cúbica de 10. Como é que eu faço a divisão desses dois radicais? Bom, isso aqui eu vou ter, aplicando a minha regra que eu já vi na última aula, isso é a raiz cúbica de 20 sobre 10. Que vai dar raiz cúbica de 2. Vamos a um outro exemplo aqui. Um exemplo um pouco mais elaborado, mas aplicando a mesma regra. Tá? Vamos supor que eu queira resolver essa divisão de radicais. 12 raiz quadrada de 6 menos 2 raiz quadrada de 8 divididos por 2 raiz quadrada de 2. Bom, isso aqui é a mesma coisa que 12 raiz quadrada de 6 divididos por 2 raiz de 2 menos 2 raiz de 8 divididos por 2 raiz de 2. Isso aqui, então, vou continuar. Isso aqui vai dar 12. Raiz de 6 é o quê? É a raiz de 2 vezes raiz de 3. Sobre 2 raiz de 2. Menos 2. Raiz de 8 é o quê? É a raiz de 2 vezes raiz de 4. Sobre 2 raiz de 2. 2 raiz de 2, ó, eu corto, vira 6. Vou ficar com 6 raiz de 3. Tá? E o lado de cá, 2 raiz de 2 no numerador, 2 raiz de 2 no denominador. Corto. Vou ficar com menos raiz de 4, que é 2. Então, você veja que eu simplesmente fiz a divisão usando regras algébricas aqui. Tá? Na divisão, também, você veja que nesse caso aqui, eu tive todas as radicais, eles são raiz de 2, né? Então, quando eu tive que dividir raiz de 6 e raiz de 2, ficou mais fácil, porque todo mundo é raiz de 2. Né? Agora, e quando eu não tenho o mesmo índice? É o mesmo caso da multiplicação. Por exemplo, se eu tenho alguma coisa do tipo assim, raiz cúbica de 4 divididos por raiz quarta de 2. Como é que eu vou fazer? Bom, eu tenho que colocar todo mundo no mesmo índice. Então, 3 e 4, o MMC vai dar 12. Eu vou multiplicar esse 3 por 4, tá? 3 eu vou multiplicar por 4. E o 4 elevado a 1 vezes
4. Eu multipliquei por 4 nos dois lados. Aqui embaixo, vou fazer a mesma coisa. Para dar MMC 12, eu vou multiplicar o 4, eu vou multiplicar por 3. E o 2 vai ser 2 elevado a 1 vezes 3. Eu vou ficar, então, com raiz 12 de 4 elevado a 4, divididos por raiz 12 de 2 elevado a 3. Tá? 4 elevado a 4, 4 elevado ao quadrado, olha, 4 é 2 elevado ao quadrado. Se eu pego esse número 4, que é 2 ao quadrado, e elevo ele à quarta, é a mesma coisa que 2 elevado à oitava. Então, isso aqui vai dar raiz 12, posso simplificar, raiz 12 de 2 elevado à oitava, divididos por 2 elevado ao cubo, certo? Isso aqui vai me dar raiz 12 de 2 elevado à quinta. Então, essa questão de trazer os números para o mesmo radical, ela também vai servir para um outro tipo de questão, né? A gente já viu a multiplicação de radicais e a divisão de radicais. Agora, eu chamo a atenção para isso. Para trazer o número para o mesmo radical, vai ser importante para resolver um outro tipo de questão também. Que é, por exemplo, quando eu te peço assim, olha, eu te dou dois números, raiz cúbica de 4 e raiz quadrada de 3. Qual dos dois é maior? Bom, não dá para saber de cabeça. Se isso aqui fosse raiz cúbica de 3, com certeza esse aqui seria maior, né? Raiz cúbica de 4 ou raiz cúbica de 3, quem é o maior? Raiz cúbica de 4. Quer dizer, quando você compara dois números que têm o mesmo índice, é só olhar o radicando. Agora aqui não, aqui já é complicado. Como é que eu vou fazer isso então? Eu vou transformar todo mundo para o mesmo índice. Então esse cara aqui tem índice 2, né? Qual é o MMC de 3 e 2? É o 6. Então eu vou multiplicar esse cara por 2 no índice e no radicando, o expoente dele. Então aqui o 3 eu vou multiplicar por 2. Eu vou ficar com 6. O 4 eu vou elevar a 2. Vou multiplicar por 2 o expoente dele. Aqui, para esse cara ter o 6, eu vou pegar o 2, vou multiplicar ele por 3. Vai dar 6. Aqui eu vou pegar então esse 3 e vou elevar ao cubo. Vou multiplicar esse expoente de 1 vezes 3, vai dar 3. É a mesma coisa que eu já havia feito antes. Ou seja, eu reduzo eles ao mesmo expoente. Isso aqui vai me dar o quê? Vai dar raiz 6 de 16. E o lado de cá vai dar raiz 6 de 27. Quem é maior? Esse cara é maior. Então, raiz quadrada de 3 é maior. Então, se eu estou chamando a atenção para isso, para essa coisa de você reduzir para o mesmo índice, né? Isso abre margem para você resolver um outro tipo de exemplo, que é esse daqui. Agora, para finalizar, queria fazer um exercício que é o seguinte, só para praticar, né? Vamos supor que eu tenha um número, que eu vou chamar de número A, que ele vai ser a raiz quadrada, tá, desse número aqui. 3 mais raiz quadrada de 2. E meu número B é a raiz quadrada de 3 menos raiz quadrada de 2. Eu quero saber quanto que é meu AB. Bom, o AB eu vou pegar esse número e multiplicar por esse, tá? Então eu vou ter raiz quadrada de 3 mais raiz de 2 vezes raiz quadrada de 3 menos raiz de 2. Bom, quando eu pego a raiz quadrada de um número x e multiplico ele pela raiz quadrada de um número y, é a mesma coisa que raiz quadrada de xy, certo?
Então eu vou começar fazendo isso. Eu vou ter a raiz quadrada, uma raiz quadrada enorme aqui, desses dois números aqui. 3 mais raiz de 2 vezes 3 menos raiz de 2. Tá? Fazendo o desenvolvimento disso aqui, vai dar raiz quadrada de 3 vezes 3 menos raiz de 2, mais raiz de 2 vezes 3 menos raiz de 2. Isso aqui vai me dar a raiz quadrada de 3 vezes 3, 9. 3 vezes menos raiz de 2 dá menos 3 raiz de 2. Isso aqui vai dar mais 3 raiz de 2. E raiz de 2 menos raiz de 2 vai dar menos 2. Tudo isso é a raiz disso. Eu vou ficar com isso, corta com isso. 9 menos 2, resposta final, raiz quadrada de 7. Então, era isso que eu tinha que mostrar. Muito obrigado, então.